Olá, bem-vindo. Eu sou Rogério. Primeiro vídeo da parte específica de oficial administrativo, a primeira videoaula. Finalmente aqui, vou tratar da Lei 10.177. Vou dividi-la em duas partes. O que é essa lei? É a lei dos processos no governo do estado de São Paulo. Antes de começar a mostrar a lei, depois as questões serão 3 questões, tá bom? Vou ler um pedaço da lei para vocês, que são duas partes. Depois responderei 3 questões da VUNESP. Vale lembrar que hoje, caso tenhamos publicação no Diário Oficial, alguma novidade, 6 da tarde terá live. Conto com você aqui no canal, 6 da tarde, caso tenhamos novidades. Se não tivermos novidades, talvez não tenha live. E é isso, esse é o recado. Vamos ver a Lei 10.177 de 98. Vamos lá. Lei Estadual número 10.177 de 98. E vai tratar do quê? Regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. Título 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei regula os atos e procedimentos administrativos da administração pública centralizada e descentralizada do Estado de São Paulo, que não tenham disciplina legal específica. Parágrafo único. Considera-se integrante da administração descentralizada estadual toda pessoa jurídica controlada ou mantida direta ou indiretamente pelo poder público estadual, seja qual for seu regime jurídico. Artigo 2º. As normas desta lei aplicam-se subsidiariamente aos atos e procedimentos administrativos com disciplina legal específica. Artigo 3º. Os prazos fixados em normas legais específicas prevalecem sobre os desta lei. Você vê aqui que já no começo ele vai falar sobre centralização e descentralização. Quando é centralizado é um órgão centralizado, aquele que é a administração direta e faz o controle. Por exemplo, a Secretaria da Fazenda, uma administração direta. E na descentralização, o governo ele não exerce diretamente a administração desse órgão. Ele continua ali no poder desse órgão, vamos dizer assim, mas ele deixa o serviço para terceiros. Um exemplo disso, o Hospital Estadual de São Paulo, que foi descentralizado da administração pública direta. E temos o que é a SPDM, que trabalha por lá. Então é um exemplo de descentralização. A título de curiosidade, depois dá uma pesquisada, centralização e descentralização. Continuando, título 2, dos princípios da administração pública. Artigo 4º, a administração pública atuará em obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, interesse público e motivação dos atos administrativos. Guarde bem este artigo 4º. Despenca em concurso público. Volta e meia cobram isso aqui. Artigo 5º. A norma administrativa deve ser interpretada e aplicada da forma que melhor garanta a realização do fim público a que se dirige. Artigo 6º. Somente a lei poderá 1. Criar condicionamentos aos direitos dos particulares ou impor-lhes deveres de qualquer espécie e 2. Prever infrações ou prescrever sanções. Artigo 21. Os atos da administração serão precedidos do procedimento adequado à sua validade e à proteção dos direitos e interesses dos particulares. 22. Nos procedimentos administrativos, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, a igualdade entre os administrados e o devido processo legal, especialmente quanto à exigência de publicidade do contraditório, da ampla defesa e, quando for o caso, do despacho ou decisão motivados. Parágrafo 1º. Para atendimento dos princípios previstos neste artigo,
serão assegurados às partes o direito de emitir manifestação, de oferecer provas e acompanhar sua produção, de obter vista e de recorrer. Parágrafo 2º. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Artigo 23. É assegurado a qualquer pessoa física ou jurídica, independentemente de pagamento, o direito de petição contra ilegalidade ou abuso de poder e para a defesa de direitos. Guarde bem esse artigo aqui, sempre cai em prova. Quem tem direito à petição? Qualquer pessoa física ou jurídica. Parágrafo único. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas por seus estatutos ou por ato especial, e os sindicatos poderão exercer o direito de petição em defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais de seus membros. Artigo 24. Em nenhuma hipótese a administração poderá recusar-se a protocolar a petição sob pena de responsabilidade do agente. Grave bem esse artigo 24 aqui. Notamos aqui que muitas coisas batem com o Estatuto e com a Constituição do Estado de São Paulo. Artigo 27. Durante a instrução, os autos do procedimento administrativo permanecerão na repartição competente. Artigo 28. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, autorizar consulta pública para manifestação de terceiros antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. Parágrafo 1º. A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais a fim de que os autos possam ser examinados pelos interessados, fixando-se prazo para oferecimento de alegações escritas. Parágrafo 2º. O comparecimento à consulta pública não confere por si a condição de interessado no processo, mas constitui o direito de obter da administração resposta fundamentada. Artigo 29. Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública para debates sobre a matéria do processo. Artigo 30. Os órgãos e entidades administrativas em matéria relevante poderão estabelecer outros meios de participação dos administrados, diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente reconhecidas. Artigo 31. Os resultados da consulta e audiência pública e de outros meios de participação dos administrados deverão ser acompanhados da indicação do procedimento adotado. Artigo 33. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à administração será de 120 dias, se outro não for legalmente estabelecido. Infelizmente, a VUNESP trabalha em cima desses prazos de vez em quando. Guarda aí, o prazo máximo para decisão de requerimento de qualquer espécie apresentados à administração será de 120 dias, se outro não for legalmente estabelecido. Parágrafo 1º. Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal ou regulamentar em contrário. Parágrafo 2º. Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. No parágrafo 1º deste artigo, não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento. Artigo 62. Nenhuma sanção administrativa será aplicada
a pessoa física ou jurídica pela administração pública, sem que lhe seja assegurada ampla defesa em procedimento sancionatório. Parágrafo único. No curso do procedimento ou, em caso de extrema urgência, antes dele, a administração poderá adotar as medidas cautelares estritamente indispensáveis à eficácia do ato final. Artigo 63. O procedimento sancionatório observará, salvo legislação específica, as seguintes regras. Inciso 1. Verificada a ocorrência de infração administrativa, será instaurado o respectivo processo para sua apuração. 2. O ato de instauração, expedido pela autoridade competente, indicará os fatos em que se baseia e as normas pertinentes à infração e à sanção aplicável. 3. O acusado será citado ou intimado com cópia do ato de instauração para em 15 dias, oferecer sua defesa e indicar as provas que pretende produzir. 4. Caso haja requerimento para a produção de provas, a autoridade apreciará sua pertinência em despacho motivado. 5. O acusado será intimado para a. Manifestar-se em 7 dias sobre os documentos juntados aos autos pela autoridade, sem maior prazo não lhe for assegurado em face da complexidade da prova. B. Acompanhar a produção das provas orais, com antecedência mínima de 2 dias. C. Formular quesitos e indicar assistente técnico quando necessária a prova pericial em 7 dias. D. Concluída a instrução, apresentar em 7 dias suas alegações finais. 6. Antes da decisão, será ouvido o órgão de consultoria jurídica. 7. A decisão devidamente motivada será proferida no prazo máximo de 20 dias, notificando-se o interessado por publicação no Diário Oficial do Estado. 8. Da decisão caberá recurso. Artigo 64. O procedimento sancionatório será sigiloso até decisão final, salvo em relação ao acusado, seu procurador ou um terceiro que demonstre legítimo interesse. Parágrafo único. Incidirá em infração disciplinar grave o servidor que, por qualquer forma, divulgar irregularmente informações relativas à acusação, ao acusado ou ao procedimento. Primeira questão aqui. Você note que é de 2018, pela VUNESP, mas para nível superior. Entretanto, não vai prejudicar, pelo menos essa questão não, essa questão serve para a gente. Segundo a Lei de Processo Administrativo do Estado de São Paulo, Lei 10.177, a administração pública atuará em obediência aos princípios da... Então aqui é o artigo 4º dos princípios. Lembra que eu falei? Anote, grave na sua memória esse artigo, que pode ser que caia no dia da prova. E quais são os princípios? Que está no artigo 4. A administração pública atuará em obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade. Então aqui a B já cai fora, porque tem uma sequência certinha, tá bom? Depois da impessoalidade vem a moralidade. Então você tem legalidade, impessoalidade, moralidade. Depois vem a publicidade. Depois vem a razoabilidade. Então a primeira aqui, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, tá normal. Depois vem a razoabilidade. Depois da publicidade, razoabilidade. A também tá fora. A C tá fora, porque não é só isso. Depois da razoabilidade vem finalidade, interesse público e por fim, e motivos dos atos administrativos. Alternativa D é a correta. Próxima. Agora essa segunda questão, vamos trabalhar um pouco mais análises. Mesma situação, nível superior, prova da VUNESP, essa aqui um pouco mais complicada, mas serve para nós. Segundo a Lei do Processo Administrativo do Estado de São Paulo, a administração pública atuará em obediência aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, confidencialidade. E aqui já está fora. O artigo 4, quais são os princípios? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, interesse público e motivação dos atos administrativos. Letra B. Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública para debates sobre a matéria do processo. Essa aqui está certa. Temos isso no artigo 29. O artigo 29 diz: antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública para debates sobre a matéria do processo. CTAC, o prazo máximo para a decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à administração será de 360 dias, se outro não for legalmente estabelecido. Por a letra de lei, acabamos de ver na leitura que é 120 dias. Relembrando aqui, esse aqui é o artigo 33. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à administração será de 120 dias, se outro não for legalmente estabelecido. Você vê que a VUNESP trocou só o número aqui. Era 120, jogou 360 para confundir o candidato. Muita atenção a esses prazinhos também. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente deverá realizar consulta a especialistas no setor privado antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. Essa vez está errada, é o artigo 28 que diz: quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, e não deverá, mediante despacho motivado, autorizar consulta pública para manifestação de terceiros antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. Por fim, a E, que vai dizer aí, é assegurada a qualquer pessoa física ou jurídica, mediante pagamento de taxa, tá aqui, já temos um equívoco, o direito de petição contra a ilegalidade ou abuso de poder e para a defesa de direitos. No caso aqui, não é mediante pagamento de taxa. Artigo 23 diz o seguinte: é assegurado a qualquer pessoa física ou jurídica, independentemente de pagamento, o direito de petição contra ilegalidade ou abuso de poder e para a defesa de direitos. Alternativa B é a correta. Última questão. Agora essa terceira aqui, mais uma nível superior, mas não se preocupe, para nós serve, pois é letra de lei também. Então vai falar aqui nos termos da lei estadual 10.177 a respeito do direito de petição. Assinar a alternativa correta. É assegurado a qualquer pessoa física sem o pagamento de taxas e a jurídica mediante o pagamento das custas a serem definidas. Aqui já há um equívoco. Artigo 23 é assegurado a qualquer pessoa física ou jurídica, independentemente de pagamento, o direito de petição. Aqui está fora. B, em nenhuma hipótese, a administração poderá recusar-se a protocolar a petição sob pena de responsabilidade do agente. Está correto. A administração não pode se negar a protocolar. Artigo 24. Em nenhuma hipótese, a administração poderá recusar-se a protocolar a petição sobre pena de responsabilidade do agente. C. É instrumento legal contra a ilegalidade ou abuso de poder e para a defesa de direitos, garantido exclusivamente a todo aquele que comprovar sua condição de cidadão brasileiro. Essa C aqui também vai cair dentro do artigo 23. Isso não tem nada a ver. D. As entidades associativas poderão exercê-lo em defesa dos direitos dos seus membros, independentemente de autorização dos seus estatutos. E na lei vai dizer o quê? Que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas por seus estatutos ou por ato especial, e os sindicatos poderão exercer o direito de petição em defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos seus membros. O legitimado a exercê-lo deverá comprovar sua capacidade postulatória para defender seu interesse próprio ou de terceiros. Também não tem nada a ver.
A alternativa correta nessa questão é a B. Por hoje é só. Então é isso, espero que tenha gostado. Fique atento, fique atenta às próximas publicações, ative o sininho aí que em breve teremos a parte 2. Mais uma vez, convido a participar da minha live 6 da tarde. Estou te aguardando. Até a próxima. Valeu! Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied.